bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre o capítulo 137 do mangá de Shingeki no Kyojin, e esse vídeo tem spoiler. E foi um capítulo interessante, mas dividiu a opinião de muitas pessoas. Teve gente que gostou e teve gente como eu que não gostou. E a única coisa boa que teve nesse capítulo foi o Armin. Seja ele voltando para o pessoal da tropa de exploração, ou ele falando sobre o que é a vida, pelo ponto de vista dele, onde coisas simples têm muito valor, ou seja, ele se transformando em titã e explodindo o seu melhor amigo. Algo que ele, até pouco tempo atrás, ele não queria fazer. Mas situações difíceis pedem medidas extremas, e até a Mikasa concordou. Ela não concordou, mas também não discordou. Porque afinal, não tinha outra escolha. Ou parava o Eren, ou todo mundo morria. E o resto do capítulo, pra mim, sinceramente, foi um cocô. Teve alguns pontos que eu achei que deveriam ser melhor explicado, porque aconteceram várias e várias coisas ao longo dos capítulos, ao longo da história, e formaram vários pontos de vista. E nesse capítulo, vários desses pontos foram totalmente ignorados ou totalmente não explicados. Eu sei que obras boas nunca terminam com um final feliz, um final que agrada a todo mundo, e se não tiver um plot nessa história, eu já estou desagradada desde agora. E de todas as coisas que eu não gostei nesse capítulo, a coisa que eu mais odiei foi o fato da morte do Zeke parar o estrondo. Pode até fazer sentido, mas também não faz sentido, porque até onde eu sabia, a Ymir ficou do lado do Eren, ela estava seguindo e fazendo as coisas da forma que ele queria. Então eu pensava que o Zeke não tinha mais utilidade nenhuma, ou talvez ele estivesse morto ou construindo titãs no lugar da Ymir, porque alguém tem que construir esses titãs, certo? Porque alguns capítulos atrás, quando eles chegaram lá nos caminhos e tal, que o Eren levou o Zeke pra poder dar uma olhada nas memórias, o Eren falou, olha, eu precisava chegar aqui. Então, do jeito que ele falou, eu achei que ele precisava do Zeke pra poder chegar naquele local, e o que ele fizesse dali pra frente não ia precisar do Zeke. Então eu achei que o Zeke, a partir daquele momento, ele já era descartável. Mas parece que não, porque quando o Levi matou o Zeke, o estrondo simplesmente parou. E outra coisa que me incomodou em relação ao Zeke foi o fato de alguma forma dele ter ajudado, sei lá, ele ter tido alguma relação com o retorno dos antigos portadores dos titãs originais. Tipo, voilá, eles apareceram. Mas por que eles apareceram? Por causa de quê? E por que eles apareceram só agora? Porque se eles puderam voltar agora, será que eles não poderiam ter voltado antes ou não? Ou será que era só o Zeke ter pensado neles antes que eles tinham voltado antes? E mesmo que a Ymir tenha escolhido Eren e depois passado os seus poderes pra ele, porque ela queria ser livre, eu vou explicar isso agorinha. Então, simplesmente pelo fato do Zeke ter sangue real e aquela ligação com os Fritz, era importante para poder manter a conexão entre Ymir, Fritz e o Eren, a coordenada e o Eren. E por isso que quando ele morreu, o estrondo parou? Provavelmente sim, só que ninguém contava com isso. Eu não contava com isso. E uma coisa em relação a pensar pessoas e as pessoas aparecerem lá no caminho, aconteceu com o Eren. Quando ele estava matando as pessoas, ele trouxe o Armin para os caminhos no capítulo 131. Então será que só de você pensar nas pessoas você pode trazê-las para os caminhos? Só que o Eren, ele não tinha sangue real, ele controlava o poder da Ymir e tal. Ele estava lá alucinando, achando que ele estava livre, ele pensou no Armin e o Armin parou lá nos caminhos. Então será que foi através do pensamento do Zeke que os portadores dos titãs originais apareceram lá? E uma outra coisa também que me deixou com uma pulga atrás da orelha foi o fato da Ymir ter ido ver o que estava acontecendo quando todos os outros portadores voltaram e eles estavam lá conversando para ver o que eles iam fazer para poder parar o Eren, e ela simplesmente ficou quieta, parada, olhando, não fez nada, ou pelo menos não mostrou se ela fez alguma coisa. Eu entendo o fato dela ser livre agora, então ela não precisa mais carregar responsabilidades, ela não precisa escolher um lado, entendeu? Ficou do lado do Eren antes, porque o Eren, ele simpatizou com ela, ele entendeu os sentimentos dela. A Ymir, ela não tinha um senso de vida, aí o Eren lembrou a ela que ela não tinha o dever de agir por ninguém, que ela mesma poderia fazer o que ela quisesse, criar as conexões dela e tal, viver uma vida, simplesmente escolher. E aí ela escolheu não ter que ficar mais controlando aquele poder e passar tudo isso para o Eren. E agora ela tá vendo as pessoas armarem um plano contra essa pessoa que entendeu ela e pessoa, né, com quem ela teve uma conexão, e aí ela não vai fazer nada. Isso não faz sentido nenhum, porque até alguns capítulos atrás ela estava de mãozinha dada com o Eren, e agora ela vai ficar só olhando o circo pegar fogo. Então, uma teoria que caiu por terra com esse capítulo
foi de que a Ymir estava controlando o estrondo, a Ymir estava controlando o poder, a Ymir estava manipulando o Eren. Na última vez que mostrou o Eren, ele estava dormindo. Então, será que ele acordou do soninho e agora ele tá fazendo as coisas, seguindo em frente porque ele quer, já que a Ymir tá livre para poder fazer o que ela quiser, que foi o que foi explicado nesse capítulo? E outra coisa, então se a Ymir tá livre, quem controla os poderes dos titãs, no caso é o Eren. Então o Eren, ele tá consciente. Ou não, né? Vamos supor que ele controla tudo. Então, por que ele permitiu que esses antigos portadores dos titãs, portadores mortos, reaparecessem para poder tramar a derrota dele mesmo? Ele falou que não ia tirar a liberdade dos amigos dele, mas o porco não era amigo dele. O pai dele queria que o Zeke o impedisse. O Eren Kruger e o Tom Xavier, ele nem chegou a os conhecer. A não ser que ele não consiga impedir, porque quem trouxe essas pessoas para o caminho, talvez o Eren não possa fazer nada, porque o Zeke tem um sangue real. Não sei, né? E outra coisa também, já foi revelado, já foi falado que o Eren, ele viu as memórias do futuro. Então, eles basicamente sabem o que vai acontecer. Não acredito que ele viu tudo. E ele também já tinha falado que a única opção era destruir o resto do mundo. Então, por que ele tá permitindo que essas pessoas que não são seus amigos possam voltar, se unirem e tentar derrotar ele? Ou será que ele viu isso nas memórias, sabe que isso ia acontecer e tá permitindo porque simplesmente tem que acontecer? E aí no próximo capítulo vai ter um plot maior ainda. Apesar de eu achar que não tem tempo pro Isayama ficar fazendo essas extravagâncias, mas e aí, vai ser como a teoria do Lelouch, de God Geass, fazer todos se unirem contra ele? Eu pensei que essa teoria já tivesse sido descartada há muito tempo. Mas enfim, o que vocês acham? Comentem aí embaixo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode olhar no primeiro comentário fixado que vai estar aí, vai ser do Ayrton, porque ele vai esclarecer o máximo de dúvidas. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. E sem mais enrolação, bora lá falar do capítulo 137. Então o capítulo 137 começou exatamente da onde o último capítulo terminou. O Armin foi engolido por aquele titã Opic lá, sei lá, porco, não sei, esquisito lá, e foi parar lá nos caminhos. E aí ele viu o Zeke que tava lá construindo castelinhos de areia. Aí o Zeke olhou pro Armin e falou, então a Ymir te engoliu também? Ymir te engoliu também por quê? Se a Ymir não tá controlando o poder dos titãs, se a Ymir não tá fazendo nada, ela tá só olhando, porque agora ela é uma pessoa livre. Enfim, né? E o Zeke começa a contar uma história pro Armin de como tudo começou. Há muitos e muitos anos atrás, antes do Big Bang, tá? Apenas massas e algumas outras coisas existiam no mundo, aí elas apareciam, sumiam, apareciam, sumiam, e eventualmente uma delas sobreviveu e nós a conhecemos como vida. A razão da vida para ela continuar existindo é ela se multiplicar. A vida tomou novas formas para se multiplicar, adaptando a vários problemas, tipo a seleção natural, aquela coisa que você aprende lá em biologia. Então, é basicamente isso. Até chegar nos dias de hoje, humanos, pessoas, titãs, essas coisas. Então ela buscou crescer, ela buscou ser forte, ela buscou se espalhar. Então o motivo da vida, da natureza continuar existindo é se multiplicar. E ele fala que as areias, que os cristais, que as águas, elas não buscam se multiplicar, elas só existem, mas os seres vivos, né, essas outras coisas, elas buscam. E a morte e a extinção acaba batendo de frente com o motivo da vida existir, né? Porque a vida quer existir, quer multiplicar e tal, mas a extinção quer acabar com tudo. E essa situação acabou criando um medo. Então ela criou algo mais forte, algo maior, e ela deu a luz para um corpo imortal. Então ela escapou para um mundo em que era livre até mesmo da morte. E aí o Armin juntou mais um e falou, então essa garota é a Ymir e o mundo em que não existe morte é aqui, nos caminhos. E o Armin também pergunta qual será o objetivo da Ymir. E o Zeke fala que ele passou muito tempo com ela lá, tentando entender ela, mas ele não conseguiu. E ele fala que por 2000 anos ela ficou lá naquele local, obedecendo às ordens que eram dadas para ela do rei Fritz, mas de alguma forma ela se sentia presa ao mundo que ela abandonou. E o Eren conseguiu entender isso, quando o Zeke não entendeu. Porque, como eu falei, o Eren chegou lá na Ymir e falou assim, olha Ymir, você não tem que ficar fazendo isso aqui não, você tem que viver, você tem que ser livre, vem comigo e vamos destruir esse mundo. Enquanto o Zeke virou pra ele e falou assim, ô, sua escrava, é pra você fazer o plano da eutanásia. Eu tô mandando porque eu tenho sangue real. O Eren deu uma opção pra ela, e aí, sei lá, o que ela achou que o Eren, sei lá, nem sei mais explicar. Mas enfim, ela ficou do lado
do Eren, porque o Eren entendeu, o Zeke não. Ela criou uma conexão com o Eren e com o Zeke não. A Armin pergunta pro Zeke se tem alguma forma dele sair daquele local. E o Zeke fala que não sabe, mas por que o Armin quer ir embora dali? E o Zeke fala, para continuar se multiplicando, a continuação da sua espécie é uma tarefa muito importante para você, né? O que está acontecendo agora poderia ser chamado de visão das vidas miseráveis controladas pelo medo, porque eles estão lutando, né? Um tipo de medo que tomou completamente as atividades vitais sem sentido. E o Armin fala, porque os meus amigos estão lutando lá fora, a gente tem que salvar muitas pessoas desse medo, desse horror, então eu preciso sair daqui, eu não desisti ainda. E o Zeke fala, pra que você vai sair pra ir lá pra fora? Pra que você vai lutar se você uma hora vai morrer? Então não é questão se você vai morrer, não. É a questão de quando você vai morrer. Então se você vai morrer de qualquer forma, pra que você vai lutar, sofrer e tal? Sendo que no fim o resultado vai ser só a morte. É muito interessante esse ponto de vista dele. Só que, pra falar a verdade, meio macabro também, né? E o Zeke também fala, talvez nos momentos finais traga um flashback e talvez seja o fim dos seus dias sendo manipulados. E porque você existe tudo em prol de se multiplicar, sem sequer saber se significou algo ou não. E será que isso parece a liberdade? E o Armin, ele fica com uma ruguinha assim na cara e ele olha pra areia, ele vê uma folha. E através dessa folha, ele começa a pensar sobre o que é a vida, o que foi viver até hoje. E aí ele lembra de quando ele corria, mas o Eren e a Mikasa, ele lembra de quando ele lia um livro nos dias chuvosos, ele lembra de quando ele olhava o céu, as muralhas, essas coisas. Quando ele deu nozes para um esquilo, ou que quando ele andava pelo mercado com os seus amigos, ele sentiu que esses momentos triviais, esses momentos simples, na verdade, eram preciosos e que isso talvez era a vida, né? A vida era feita de momentos simples. Isso é verdade, né? Até pra gente mesmo. Viver é você ter 8 horas de sono, é você acordar cedo pra ir trabalhar, é você aproveitar alguns momentos com sua família, com os seus amigos. Isso que é viver. E o Armin, ele tá segurando uma folhinha que é muito importante pra ele, porque aquela folhinha desperta lembranças do que ele achava que era viver, de momentos simples, né? Em que ele passou com os amigos dele. E aos olhos do Zeke, aquilo era uma bolinha de beisebol, eu acho. E aí ele fala, tipo uma bola, mesmo que não tenha necessidade disso para se multiplicar, isso continua sendo algo muito precioso para mim. E aí ele lembra de quando ele brincava de pegar com o Tom Xavier e tal, né, de arremessar e arremessa de novo, e ele teria preferido muito mais só continuar arremessando do que tá ali. Só que quando ele ia terminar de falar e quando ele olhou para trás, tinha alguns portadores dos titãs originais ali, portadores dos titãs que já tinham morrido. Então, será que ele tava lembrando do Tom Xavier, né? Tipo, meu Tom Xavier, ele era um portador de titã e aí, voilá, todos os outros portadores apareceram ali? Eu não sei. E lá fora, em cima daquele monte de osso do titã do Eren, tava todo mundo passando um sufoco danado. Era a Pique quase morrendo, o Jean salvando a Pique. Aí a Pique fala, não, quando o meu braço se recuperar, eu vou lutar mais. E aí o Jean fala, não, garota, você tá doida, você tá no seu limite, precisamos recuar. Mas recuar pra onde, né? E aí ele olha, cadê o Reiner? O Reiner tá lá no chão espetado, porque tem um monte de titã em cima dele. Parece que ser tudo martelo de guerra. E aí ele fica um pouco preocupado. E aí, não, foi um caos. E aí a Annie também tá sofrendo pra caralho. E a Mikasa tá toda preocupada e tal. Só que aí o Beltordo aparece e salva a Annie. Um momento muito fofo que eu achei foi quando a Pique viu o porco. Ela realmente ficou emocionada por ver um amigo dela, né? Uma última vez, ou não sei, né? Vai que eles revivem depois. Com a ajuda dos outros titãs, a Mikasa conseguiu finalmente acertar o titã vaca, a titã Opique, e conseguiu pegar o Eren de volta. Ela fala, devolva o Eren pra mim. Só que o titã até tentou pegar o Armin de volta e tal, só que ainda acabou machucando a perna dele, mas a Mikasa conseguiu recuperar o Armin. E aí, nesse momento, eu senti que a Annie
se respirou aliviada. Armin! Né? Porque, tipo, a última conversa deles não foi lá essas coisas. E quando ela voltou, o Armin já tinha sido sequestrado, né? Os outros titãs, dos portadores antigos, né? Eles aparecem e começam a lutar com aqueles vários outros titãs também. Muito legal, ajudando o pessoal da tropa de exploração. E todo mundo fica, mas o que? O que tá acontecendo? E o Zeke aparece num dos ossos lá da costela do Eren lá e fala, e aí, Levi, você queria me encontrar? Não queria? Eu não queria te encontrar não, né? E aí o Levi, ele pensou, aquele macaco, dessa vez ele não me escapa. O Levi, ele já tá no caco, então se ele não matasse o Zeke agora, ele não ia matar mais ninguém, não ia fazer mais nada. Mas pelo menos ele conseguiu cumprir a última ordem que o Sr. Sid Smith deu pra ele. Deve ter se sentido bastante aliviado. E aí tá todo mundo perguntando o que tá acontecendo, e aí o Armin fala que tudo isso é graças ao Sr. Zeke, e fala que ele despertou todo mundo que estava dormindo no mundo dos caminhos, aonde não existe nem a vida e nem a morte. E todos os Eldianos estão conectados pelo caminho. Eu acho que é porque a fundadora Ymir queria estar conectada, porque ela quer algo de nós, sabe? Ela quer conexão, eu acho. Eu acho que o que ela queria é conexão, ou talvez não seja isso, ela queira algo mais. Ver o circo pegar fogo, né? Que nem ela tá vendo. Isso dá uma conversa que o Zeke teve, né, com o Tom Xavier um pouquinho antes de tudo isso acontecer. E aí ele fala, nosso sonho nunca se realizou. Mas eu ainda não acho que o plano da eutanásia esteja errado. Mas se isso significasse arremessar com você mais uma vez, eu acho que não me importaria em nascer mais uma vez. Então, eu acho que eu vou ter que te agradecer, pai. Então, no caso, pelo que eu entendi, ele chamou o Tom Xavier. Na verdade, eu tô falando Tom Xavier, mas não sei se o nome dele é esse. Mas eu acho que é Tom Xavier de pai, porque foi a figura paterna que ele teve. Porque o pai dele, verdadeiro Grisha, tava lá ocupado demais em fazer uma rebelião. E eu achei que quando o Zeke visse o pai dele, ia rolar um momentinho assim até bonitinho. Mas não, ele saiu cagando e andando mesmo pro pai dele. Não deu nem moral. E por que ele falou morrer e nascer mais uma vez? Porque quando ele morrer, ele vai vir pros caminhos e tal. E ele vai, tipo, como se fosse nascer de novo. Sei lá, que bosta. E o Armin, né, também conversou com o Beltordo e fala, nossa, eu tomei tudo que era seu, sua vida, seu poder, até suas preciosas memórias. E é por isso que eu sei que não podemos ficar aqui parados. Então me empreste a sua força. E aí mostra o Zeke lá fora, e ele fala, nossa, que dia bonito, se eu pelo menos tivesse percebido antes. Bem, depois de toda a matança que eu causei, isso já é pedir muito. Então, assim, talvez se antes, em vez de ele ficar pensando em eutanásia, em fim do mundo, destruição, em tentar salvar o Eren e tal, tivesse reparado mais nas coisas simples, tivesse dado mais valor às coisas simples. Mas enfim, o Levi arrancou a cabeça dele, não deu nem pra ele terminar. Agora eu não gostei da cara que o Levi fez, porque o Levi tava tentando matar esse macaco há muito tempo, ele nem pra ele rir. Cara de sádico. Ele fez uma cara tipo, finalmente cumpri o meu dever. Sério, foi muito bosta. E aí aconteceu o que foi de matar o estrondo. Parou. Nossa, mas que ranço que eu fiquei quando eu vi isso no spoiler. Eu não tava nem acreditando. E aí o Beltordo começa a lutar com os titãs lá e tal, e manda o Jean ir pra ele poder pegar o apertador da bomba lá, né, que já tinha sido enrolado no pescoço do Eren, e explodir, porque eles estão achando, né, só que pelo amor de Deus, eu espero que não esteja, que o Eren esteja no pescoço do titã, como é nos outros titãs. Eu espero que ele esteja em qualquer outro lugar. Ele tem um monte de osso, que ele esteja em qualquer outro osso. Sei lá, que ele seja diferente, igual o martelo de guerra que ficava dentro de um cristal, debaixo da terra, no pé. Sei lá, não sei. E o Jean vai e explode a nuca do Eren. Aí a cabeça enorme do titã começa a cair no chão, com os olhos abertos, fechados, sei lá, nem sei o que tá acontecendo. E aí, aquela coisa que grudou na Ymir vai rapidamente para poder encostar na nuca do Eren de novo. O Reiner vai e segura aquela coisa lá, esquisita, nojenta. O Falco tá vindo falando que eles precisam fugir rápido, porque o Armin vai explodir todos esses ossos. E aí o Jean fala, nossa, mas espera aí, e o Reiner? O Titã encoraçado. Aí o povo fala, não, mas o Titã encoraçado deve resistir à explosão, vamos embora, e não sei o quê. Mas de qualquer forma, se o Reiner morresse, ia ser um alívio pra ele, porque o que ele vem fazendo, o que ele quer aí muito tempo é morrer, né? Então talvez ele consiga realizar o sonho dele agora. E alguém grita, o Reiner está preparado para as consequências. Deixar uma oportunidade dessa passar seria muito péssimo, e o Reiner manda todo mundo ir, ele já tá querendo morrer mesmo e tal. E aí o Jean vai e pula em cima do Falco. E tem uma imagem muito legal, que é uma imagem de todos os antigos portadores, né? Tem a Ymir, tem o Porco, tem o Marcel, tem
o titã do pai do Eren, tem o titã do Eren Gruger, tem um titã com chifre lá que eu não faço a mínima ideia de quem que é esse, o Beltordo tá lá, e ele fala assim que se não fosse assim, sem eles não tinham conseguido parar o estrondo. E aí a Mikasa fica olhando com aquela cara triste, e aí o Armin fala, adeus Eren, e explode aquele monte de osso. Já devia ter explodido antes, mas nem sei, né? Sei lá, né? Na verdade, eu não esperava que o Armin fosse explodir o Eren. E vamos ver o que nos revela aí. Eu espero, por favor, que o Eren não esteja na nuca daquele titã, mas não dá tempo pro Isayama fazer qualquer outra extravagância aí, né? Então o que nos resta é só esperar mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, me segue lá no Instagram, @nandageek. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.